Olá, bom dia. Terminando aqui mais um momento de treino. O bate-papo de hoje é sobre comparação. Comparação de empresa, comparação de pessoas, comparação de um modo geral. De um modo geral nos negócios e na vida tem mania de ficar comparando a gente com outras pessoas, comparando uma empresa com outra, comparando uma pessoa com outra, comparando a namorada com a outra, comparando as coisas. O pano de fundo da comparação parece que é uma tentativa de provar que algo é bom. E nessa tentativa a gente vai buscar outras coisas que pareçam melhor do que estas para provar de que essa também já não é tão boa assim. Ou seja, parece que a gente tem uma certa dificuldade de olhar aquilo que é legal, aquilo que está meio termo e aquilo que está precisando de um ajuste, está precisando de uma atenção. E para provar, ou pelo menos para nos ficarmos em paz e que tem uma área aqui que não está legal, a gente precisa achar algo bom. Ou encontrar algo que possa parecer bom, suprindo justamente essa deficiência aqui, ou essa falta de atenção aqui. E aí nós corremos para um outro lado chamado lei dos extremos. Aplicando isso ao marketing de rede, de um modo geral, que é o segmento que a gente atua também, isso significa a comparação das empresas. E às vezes eu vejo as pessoas atacando uma empresa, e eu já fiz isso, atacando uma empresa que estavam exaltando uma outra que passam aí para ela. É meio complicado essa coisa, porque quando a gente aplica esse conceito a gente, fica delicado da gente se substituir por outra pessoa, ou seja, deixar de existir para colocar outra que tenha qualidades que eu em mim ainda não desenvolvi, ou características, vamos chamar assim, porque como é que eu vou me substituir? De modo mais prático e mais claro, significa, por exemplo, se você é um cara que não está bem fisicamente, não tem dado atenção ao seu corpo do ponto de vista de preparo físico, e você vê alguém que está dando atenção a isso, dizer que essa pessoa é melhor do que você por causa disso é uma besteira, porque ela não é melhor do que você e nem é pior do que você. Tem áreas que você tem dado atenção, que se você for comparar, você dá de 10 nela, se fosse comparar. Mas ela não é pior e nem é melhor, nem você é melhor e nem pior do que ela, porque não tem como ser. Por mais que a gente tente, não tem como ser melhor do que ninguém, muito menos pior do que ninguém. Porque cada um tem as suas qualidades, e as suas qualidades não tem nada a ver com a falta delas em outras pessoas, ou as suas características desenvolvidas, porque qualidades é uma coisa muito relativa, né? É aquilo que é uma qualidade no meio, no outro pode ser um defeito, se a gente quiser classificar assim. Então isso é muito curto, pequeno, a gente classificar as coisas como qualidade e defeito. Do ponto de vista de empresa, a gente pode dizer que algumas empresas de marketing de rede, às vezes as pessoas ficam correndo de uma para outra como se uma pagasse mais do que a outra. De um modo geral, se você fizer as contas direitinho, elas pagam entre 8% e 10%, dão participação de lucro sobre isso aí. Em relação aos negócios convencionais, isso cria... só um ponto antes da questão da participação de lucros, é que todas elas pagam a mesma coisa. Isso significa que ela pode ter um pouco mais de bônus na entrada, ela pode ter um pouco mais de bônus no binário, ela pode ter um pouco mais de bônus, de repente, no kit ou na Unilever, mas se você somar tudo, vai dar entre 8% e 10%. E o grande detalhe é quanto é que se inicia, quanto é a manutenção e quanto é, basicamente, quanto é que você precisa para iniciar e quanto é que você vai... Qual é o valor da manutenção mensal, que é o consumo mensal de todo o marketing de rede que existe. O outro detalhe importante, mas eu quero expor isso em um outro vídeo, é sobre a diferença do marketing de rede do ponto de vista de negócio em si, não de investimento, para alguém que está abrindo uma empresa no segmento convencional. Mas isso eu vou dar um pouco mais de ênfase em um outro vídeo, para a gente poder entrar um pouco mais de detalhes. Porque às vezes você quer começar um negócio, e aí você vai comparar os segmentos tradicionais com o marketing de rede, do ponto de vista quando você for expandir o teu negócio, ou seja, quando você quiser que o teu negócio
fature mais, o que você vai fazer, quanto você precisa investir de tempo e de dinheiro no segmento convencional e no marketing de rede. No outro vídeo eu falei do ponto de vista de investimento, ou seja, na questão dos investimentos e comparando esse do multinível com outros investimentos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a comparação de você abrir um negócio de marketing de rede e de você abrir um negócio no segmento convencional. Mas a princípio é o detalhe da comparação. Nós podemos ser o melhor que nós podemos ser em relação a nós mesmos e não em relação a ninguém, porque essa pessoa tem habilidades às vezes desenvolvidas a um nível muito elevado em que naquele nível eu ainda não desenvolvi as minhas. Isso não me torna pior do que ela e assim por diante. Mas abraço, nos veremos em próximas edições. Valeu!